chamo Edson, moro em Manaus e tenho 11 irmãos. Minha mãe sempre foi uma mulher trabalhadora, mas não tinha condições de criar 11 filhos. Sem marido e ganhando pouco dinheiro no seu trabalho, mal conseguia colocar o alimento necessário na mesa para 11 filhos. Nessa época eu tinha 3 anos de idade. Morávamos ao lado de uma usina de lixo e as moscas tomavam conta de mim. O fedor ali era horrível e o alimento escasso. Meus irmãos tinham que catar lixo para poder comer, porque em casa não tínhamos o alimento. Como eu não era bem cuidado pelos meus irmãos, os insetos tomavam conta de mim, numa rede cheia de fezes e urina. A situação ia cada vez piorando para o meu lado. Imagina uma criança com fome dentro de uma rede cheia de fezes e urina, e ainda por cima morando ao lado de uma usina de lixo. Mas Deus sempre tem um plano na vida daquele que nasceu para vencer. Um certo dia, minha tia, irmã de meu pai, soube do meu nascimento e decidiu fazer uma visita. Chegando lá, que cena triste que ela viu: uma criança desnutrida dentro de uma rede, fedendo a urina e fezes e ainda por cima rodeado de moscas. Vendo aquela cena, ela sentiu compaixão e decidiu voltar outra vez para trazer leite e bolacha, porque aquele menino era seu parente, sobrinho. Mas assim que ela virava as costas, meus irmãos devoravam tudo e me deixavam com fome. Minha tia fez outras visitas e viu que minha fisionomia não mudava e ia cada vez mais piorando meu estado de saúde. De tão fraco que eu estava, eu já não conseguia ficar em pé. Que situação triste eu me encontrava. Foi então que ela teve uma ideia. Falou com minha mãe que gostaria de me levar para cuidar e quando eu estivesse com o peso adequado, ela me devolvia. O plano dela era me arrancar daquela casa e me adotar. Minha mãe concordou, mas com uma condição: assim que eu melhorasse, era para devolver, mas a intenção de minha tia era que eu nunca mais voltasse para aquele sofrimento. Foi muito choro da parte de meus irmãos, que viram eu ser levado por uma quase estranha. Se eu pudesse falar naquele momento, eu falaria assim: adeus, vou matar outro de fome, menos eu. Risos. O tempo passa e eu estava sendo criado pela minha tia, que me cuidava com muito carinho e amor. Minha tia me levava para o médico, passava pomadas em mim, principalmente nas pernas, finas e fracas. Eu tinha um barrigão de verme e toda vez que eu ia dormir, eu me acordava espantado. Tudo isso a fome me causou. O tempo foi passando e meu estado de saúde melhorava e eu ia ganhando peso, mas não andava por causa do longo tempo dentro de uma rede deitado com as pernas cruzadas. Um belo dia, sem mais sem menos, minhas pernas se endireitaram. Deus já tinha um plano para mim antes do meu nascimento. Minha tia conta que tudo que ensinava de remédio ela comprava, mas não tinha jeito. Deus é quem curou minhas pernas e voltei a andar. Chega o dia que tenho que ser levado para minha mãe, mas minha tia não me devolveu. Minha mãe chegou a ameaçá-la caso não devolvesse. Como minha mãe não tinha condições financeiras, deixou o caso de lado e eu passei a morar definitivamente com a minha tia. O tempo passa e chega a idade de 10 anos. Me levaram para passear num sítio e nesse sítio quase morro afogado numa piscina. Deus não permitiu. Com 11 anos estou brincando com minha prima de correr pela casa e decido correr para a rua, tentando escapar dela. Nisso sou atingido por um carro, Kombi, que me acerta de jeito e me lança a muitos metros. Sou levado ao hospital e por pouco não morri. Até hoje tenho marcas do acidente na cabeça e no corpo. Com a idade de 12 anos, descubro que sou adotado. Que tristeza senti naquele momento. Passei anos pensando que aquela mulher era minha verdadeira mãe. Me revoltei com ela e passei a ficar revoltado dentro de casa. Passei a xingar ela e dizia diariamente: me devolve para minha mãe verdadeira. Ela, diante desses xingamentos, ficava triste, mas resolveu contar toda a minha história a fim de que eu me acalmasse. O tempo passa e eu, já com 18 anos, decido ser dono do meu próprio nariz. Começo a fazer novas amizades e essas novas amizades me levam para beber, fumar e para a prostituição. Já não ia mais para o colégio, e sim para mesas de bar, cabaré e outros lugares que gente sem juízo frequenta.
Nós éramos ao todo 4, eu e mais 3 amigos que se diziam amigos. Certa vez decidimos fazer assaltos na cidade de Manaus. Algumas vezes dava certo, outras não. A vez que não deu certo o assalto foi a vez que eu fui pego e levado para uma empresa. Lá eu fui lixado por mais de 30 pessoas que me quebraram na porrada, a chutes e murros. Depois disso decidiram me levar para ser morto no varadouro. Eu era tão mal que não senti 1% de medo da situação, ou seja, morria, mas morria como um valente. Decidiram no meio do caminho não me executar, com medo dos meus amigos denunciarem a morte. Me levaram para a delegacia, lá eu fui espancado novamente. Nessa altura minha mãe pensava que eu estava no colégio estudando. Você lendo isso pensa que depois dessa prisão eu me consertei. Negativo, eu passei a ser muito mais violento. Passei a usar droga dentro de casa, drogas leves, tipo cheira-cola, xeratine. Depois passei a usar maconha. Eu só andava com gente perigosa e bandida, pensando eu ser o certo. Eu não sabia o que era paz. Dormia e tinha muitos pesadelos, acordava assustado, desconfiava de tudo e de todos em minha volta. Não aceitava conselhos de ninguém, nem da minha tia. Certa vez ela veio querer me passar um sermão e eu ameacei ela de morte, ou seja, eu estava transtornado. Cheguei a tal ponto de ameaçar de morte aquela que me tirou da lama e da miséria, aquela que um dia me encheu de amor. Eu ouvia vozes dizendo para eu me matar, me jogando debaixo de carro. Certa vez fui para a esquina da minha rua cometer suicídio me jogando debaixo de um carro em alta velocidade, mas não tive coragem. Mas a todo instante eu planejava meu suicídio. A essa altura eu sabia que aqueles pensamentos não eram meus, mas não se passava pela minha mente que eram espíritos malignos que me atormentavam. Chega um dia que decidi tirar minha própria vida me enforcando. Decido tirar minha vida me enforcando dentro de casa. Encontro uma corda e amarro próximo do telhado, mas antes de cometer suicídio eu vou até a porta de casa, aponto o dedo para o céu e falo chorando coisas horríveis. Falei para Deus sobre o meu nascimento, sobre em ser adotado, ou seja, coloquei tudo para fora, falando e chorando. Depois limpei as lágrimas e subo na cadeira para colocar a corda no pescoço. Eram umas 10 da manhã. De repente ouço o portão lá fora batendo. Decido tirar a corda da madeira e jogar para debaixo do sofá. Meu amigo chegou e notou que eu estava chorando e perguntou se eu estava bem. Menti, dizendo que sim. De repente ele se inclina e pega a corda debaixo do sofá. Agora eu te pergunto, como ele sabia que ali embaixo tinha uma corda? Ele corre lá fora e faz um grande alvoroço chamando pessoas para impedir o suicídio. Assim que ele saiu, eu peguei a corda e amarrei novamente, e diversas pessoas entraram e impediram, até colocaram na minha boca uma pílula que em poucos segundos fez eu desmaiar de sono. Oh, vida difícil era minha! Quando retornei do sono, tinha diversas pessoas em casa, então decido pegar faca para furar alguns, mas eles tinham escondido as facas e até garfos. Muitos falavam, só pode estar com demônio para fazer isso. Pouco a pouco eles foram saindo, mas alguns ficavam para dar conselhos e eu avisando que assim que saísse eu iria tirar minha própria vida. Depois de muita conversa eu decidi me acalmar e pensar no que eu iria fazer. Quando todos foram embora eu voltei naquela mesma porta e fiz uma oração. A primeira oração da minha vida. Eu disse dessa maneira, olhando para o céu, apontando o dedo para o céu e disse, eu disse assim, Deus, não sei se você me escuta, não sei se você existe, mas se você existe, me tira dessa vida, por favor, me liberta. Se tu existe, me liberta, prova para mim que tu existe, eu faço um acordo contigo, me liberta e eu serei teu servo, mas te dou um prazo de 3 dias, porque se passar de 3 dias eu vou saber que tu nunca existiu. 3 dias depois eu vou até o centro da cidade de Manaus e sinto uma dor no abdômen. Sentindo uma dor, começo a ter uma visão que a princípio não acreditei. Vi um ser gigante de uns 5 metros de altura me olhando e se preparando para correr até a minha direção. Quando vi, não acreditei. Pensei que estava tendo alucinação. Perguntei de algumas pessoas na rua se elas estavam vendo, mas só eu via
a criatura. Chamaram até de louco. Quando a criatura começou a correr até onde eu estava, ouvi uma voz que dizia: repreende ele, repreende ele. Olhei para o alto, para a esquerda, para a direita, querendo ver quem falava comigo, mas não vi ninguém, só ouvi a voz. Quando a criatura chegou perto de mim, estendi minhas mãos e repreendi, e a criatura sumiu. Sentindo dor, fui até onde tinha um táxi e entrei e pedi para me levar rápido para casa. Chegando em casa, caio na cama gritando de dor e peço para chamar pessoas para orar em mim. E quando chega 2 homens, eu me lembro de falar com um tom de voz alto e rouco. As legiões de demônios se manifestaram em mim. Para que o texto não seja longo, vou explicar melhor. Foram horas de oração em mim. Um pastor e vários irmãos passaram horas expulsando as legiões. Eu ouvia os demônios mandar e eu se calar, senão eles me matariam. Passei a acreditar nos demônios, porque eu ouvia a voz deles dentro de mim. Resumindo, eu aceitei a Jesus confessando Ele como meu Senhor. Eu, com a boca torta, confessei e disse para Jesus que eu queria Ele como meu Senhor e Salvador. Os demônios não deixavam eu falar o nome de Jesus. Os demônios saíram, mas o chefe dos demônios não queria sair, mas saiu também, e eu desmaiei, e Jesus me libertou. Só um complemento aqui, amado. O chefe dos demônios, quando sai, ele desmaia a pessoa. Então, quando o chefe dos demônios saiu, ele me desmaiou completamente, que eu tive que voltar. As pessoas tiveram que me sacudir para me poder voltar, porque o chefe tanto resistiu a sair. Quando ele saiu, ele me desmaiou. Hoje sirvo a Jesus com coração sincero. Amo Ele, pois Ele me libertou. Devo minha vida a Ele. Sou grato a Ele por toda a minha vida. Quero chegar no céu e abraçá-lo e dizer o quanto eu amo. Se teve jeito para mim, amados, então esse teu parente, amigo ou irmão tem jeito também. Basta entregar a vida a Jesus. E se você ainda não tem Jesus, não perca tempo longe dele. Ele te ama. Hoje sou batizado com o Espírito Santo e o Senhor me deu dons espirituais. Já orei em pessoas com câncer, tuberculose, pé podre, estéril. Muitas pessoas, amado, eu já orei. E todas foram curadas. Já orei em empresários, já preguei a palavra de Deus para muitos e ganhei várias vidas para Jesus. Amo pregar a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa foto aqui é eu e a minha linda esposa, uma serva do Senhor chamada Miriam. Hoje nós somos servos do Senhor. Dou glória a Deus pela nossa vida. E essa mulher maravilhosa é minha mãe. Essa mulher é minha tia, mas hoje chamo de mãe. Agradeço a Deus pela vida dela. Essa eu posso chamar ela de guerreira, de batalhadora. Uma mulher que lutou com unhas e dentes para me tirar daquela casa, para que hoje eu estivesse contando esse testemunho para vocês, amado. Eu digo para todos vocês, isso é só um resumo, porque se eu fosse falar, daria mais ou menos 1 hora e meia. Eu não coloquei aqui as barbaridades que eu fiz, os vários assaltos que eu fiz, as várias pessoas que eu fiz mal. Não, amado, eu quis contar resumidamente o que Jesus fez na minha vida. Esse testemunho, amado, compartilha com muitas pessoas. Eu creio que Deus vai trabalhar profundamente através desse testemunho. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, amado. Amado, quero deixar uma mensagem para você. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amado, Ele está contigo, amado. Você não vê, mas Ele existe. Se você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, faça esta oração. Senhor Jesus, eu quero ter o Senhor como Senhor da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha morar no meu coração, em nome de Jesus. Amado, confia no Senhor eternamente. Na hora que você mais precisar, chame por Jesus. Fica na paz, amado. Amém.